Professor, Hein? boa noite. É a Thaís Silva. Eu tive um problema no trabalho e estou saindo agora e vou dirigir, mas eu estou presente, eu estou ouvindo aqui, tá? Estou no Zoom. Tá ótimo. Obrigada. Tá. Pessoal, enquanto a gente aguarda, tá? A aula já começou a ser gravada aqui para o registro nosso. Peço para que vocês coloquem o nome completo, para que vocês deixem um presente do lado, enquanto a gente aguarda os demais colegas chegarem na nossa turma. Basicamente, hoje a gente tem o nosso cronograma de estudo dirigido, então vou guiar vocês um pouquinho nas nossas atividades. Baseado no que vocês já viram do trabalho também. Essa vai ser um pouco da nossa aula de hoje. E aí a ideia é que a gente consiga é, deixar mais claro como é que seriam essas nossas próximas atividades, como é que criar um pouquinho, primeira etapa para a criação do portfólio, tá? Vamos aguardar os demais colegas chegando para que a gente possa esclarecer as dúvidas e de uma forma bem organizada atender vocês. Tainá, você levantou a mão, quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Foi sem querer, professor, desculpa. Nada, você pediu desculpa não. Tá ótimo, estou aqui à disposição, tá? Quando a gente começar, eu abro aqui o vídeo, o áudio, para a gente iniciar a nossa turma.
pessoal, quem for chegando depois, tá? A gente já vai começar dentro de alguns poucos minutos, então já pode deixar o nome completo, colocando o presente do lado, tá? E logo, logo a gente já inicia. A gente já está com 20 pessoas, a gente fica aí com 20, 26 pessoas. A gente já vai começar. Bom, pessoal, vamos lá? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né, da nossa disciplina de seminário. Nossa programação de hoje é basicamente um estudo dirigido. Esse momento é um momento que presencialmente a gente deixa vocês à vontade para a construção do trabalho, às vezes a gente deixa um pouco mais esse tempo livre para que vocês possam se reunir com os grupos, tá? Mas à distância a gente vai fazer um pouquinho diferente, até para conseguir orientar vocês e eu ter uma noção de como está a evolução desse trabalho nos grupos, né? Então, só confirmando aqui, eu vou abrir como é que foi me passado, tá? Esses grupos, então a gente tem 4 grupos. O grupo 1 com a Rayane, a Mariane, a Mariana, a Verônica, a Virgilane, desculpa, Rodrigo, Tainá, Gustavo e Sabrina. No grupo 2, Carlos Eduardo, Raquel, Nathalie, Luana, Cláudia, Diamile, Thaís, Élida e Cristiane, certo? A Élida está por aqui? A Élida não. Acho que a Élida não está por aqui. Pessoal, grupo 2. Tem alguém do grupo 2 aqui? Carlos Eduardo, Raquel, Nathalie, Luana, Cláudia. Thaís, professor. Tá, Thaís, como é que vocês estão se comunicando no grupo 2? Não tá. Não tá ainda, né? Não, mas essa semana iremos dar início a tudo. Tá. Se vocês tiverem contato com a Élida, pede para ela procurar a secretaria acadêmica, tá? O nome dela não consta no AVA. Então, pede para ela procurar a secretaria acadêmica para que isso possa ser ajustado. Ela está no grupo de vocês, mas ela não conseguiu ser incluída ali no AVA como grupo 2. Então, isso é importante até depois para a questão da nota dela. Então, Rayana, cadê a Rayana? Rayana não está. Rayana está aí. Rayane, se você depois puder passar para ela. Professor, boa noite, licença. Diga. Deixa eu falar só uma coisinha, eu tô na rua, aí é para dar presença no chat ou é só para falar o nome? Não, presença sempre no chat. Sempre no chat. Tá, então eu vou colocar aqui, aí quando chegar em casa eu volto para aula, que eu tô na rua ainda, saindo do trabalho. Ah, ótimo. Então, Rayane, depois eu vou pedir para você entrar em contato com a Élida, tá? Ela não está com registro no AVA. Pede depois para ela sinalizar a coordenação acadêmica. Professor, não estou conseguindo entender. Passa para a Verônica, que a Verônica deve estar online, que ela me passa. A Verônica é vice-representante. Tá bom. Então, Verônica. Obrigada. Verônica, você fica com essa incumbência, tá bom? Tá bom, tudo bem. Então, recapitulando os grupos, grupo 3 é a Thaís Catarino,
Ingrid, Joana, Bruno, Lohane, Tércia, Daniélia e Márcia. E grupo 4, Camila, Caio, Rosélia, Rita, Daniele, Maria Clara, Dominique e Jéssica. Então, a divisão do grupo foi passada, foi essa, tá? Os 4 grupos, a gente já havia feito a divisão da semana passada, né? O grupo 1 com aspectos históricos, grupo 2 aspectos sociais, 3 interprofissionais, né? De interdisciplinariedade, e o grupo 4 aspectos políticos, né? Alguém já que acessou o material já começou a pesquisar alguma coisa, escrever alguma coisa ou não? Vamos lá, grupo 1. Alguém escreveu alguma coisa? Então, a gente está se organizando ainda, porque a gente tem outros seminários na frente do seu, e aí a gente está dando prioridade por ordem de datas. Mas a gente vai se reunir na próxima semana para resolver sobre o seu portfólio. Tá. Uma coisa é o seguinte, eu disponibilizei o trabalho e a data dele, tá, de entrega desse trabalho está como 14/8, que é uma semana que antecede aí a semana de prova de vocês para todas as outras disciplinas. Mas nós teremos mais um trabalho, tá, pelo menos para compor a nota da P1. Então, cuidado para não acumular e vocês ficarem com 2 trabalhos para poder entregar, isso ser um complicador, tá? Então, basicamente, o que a gente vai, que eu estou pedindo para vocês de estrutura, tá? Eu vou compartilhar com vocês o que eu coloquei aqui como o trabalho, né, que eu estou aqui esperando, na verdade, que vocês façam. Vitor? Sim, pode eu falar. Eu baixei o modelo que você deixou lá no AVA, para a gente seguir aquele. Isso, é aquele. Aí eu vou explicar aqui, tete a tete, para como é que vocês vão apresentar, estruturar isso, tá bom? Então, eu estou apresentando aqui, ó, a minha tela, vou compartilhar com vocês, e está aqui o primeiro trabalho. Todo mundo está vendo? Tá ok aí? Dá um joinha aí para eu saber que vocês estão vendo. Tá? Beleza. Então, esse trabalho, tá? É o trabalho que vocês vão apresentar, tá? Na verdade, ele vai ser só entregue, tá? Vão ter outro trabalho de apresentação realmente, aí não precisa entregar a parte escrita, mas esse vai ser basicamente a apresentação na entrega de escrita. Aqui eu coloquei uma estrutura de capa, tá? Para vocês colocarem aqui o tema de vocês, se for aspecto histórico, social, o interdisciplinar, tá? Aqui vocês vão relacionar aqui os alunos, tá? Verticalmente, um embaixo do outro. A gente tem grupos aí de 8, de 9 alunos. E aqui vão colocar a cidade, né? Junto com o mês, aqui que vocês entregarem, e o ano, tá? Aí vem a questão do sumário. Basicamente, esse primeiro trabalho aí de vocês vão ter quatro capítulos, tá? A introdução, metodologia, a conclusão e as referências. Dentro de cada um desses capítulos aí, podem haver outros capítulos, outras aberturas, tá? Dentro do capítulo. Eu quero falar sobre as considerações iniciais, ou então os aspectos históricos, aspectos fundamentais. Então, vocês podem fracionar essa introdução. Até mesmo como vocês são grupo grande, estão em grupos grandes, para facilitar essa divisão do trabalho. Tá bom? Então, colocar 2 ou 3 pessoas em cada uma dessas etapas. Mas, basicamente, vão dar aí 2 pessoas em cada capítulo e vocês facilmente vão entregar. Atentem-se que eu pedi aí de 3 a 5 páginas, tá bom? Não menos que 3, não mais que 5. Obviamente, são 3 a 5 páginas de conteúdo. A capa e a contracapa aqui do sumário não vão contar, tá? E aí eu coloquei aqui
o que eu espero que vocês venham escrever em cada uma dessas etapas, tá bom? Então, nas considerações iniciais, e assim, pessoal, isso é uma estratégia que vocês podem adotar para qualquer outra disciplina. Obviamente, conforme vocês forem avançando, vocês forem evoluindo dentro do curso, o grau de complexidade vai aumentar, vai ser exigido mais. Mas como primeiro trabalho nosso, disciplina, como introdução, serve para que você já tenha uma estrutura de como construir um trabalho acadêmico, e aí até que vocês tenham um alto padrão desse trabalho acadêmico. Então, normalmente, nas considerações iniciais ou na introdução, a gente traz a contextualização, tá? O que seria essa contextualização? Explicando por exemplo, o que a gente falar da questão da enfermagem, aspectos históricos da enfermagem, a gente colocar como é que era realizada a prática do cuidado, em que momentos percebeu isso como profissão, e aí se teve algum marco histórico que modificou a ação dessa profissão, para que a gente consiga fazer um paralelo hoje de como tem essa influência no nosso dia a dia. Então, eu venho contextualizando toda a profissão. Lembra que o nosso foco é sempre enfermagem, nos aspectos históricos relacionados à enfermagem, os aspectos sociais referentes à enfermagem. Então, trazer, né, de uma forma ampla e depois afunilando até chegar na enfermagem. Basicamente, isso vão ser as nossas considerações iniciais. Lembrem que isso não pode simplesmente brotar da cabeça de vocês. Vocês não podem inventar, eu acho que é isso, vou escrever. Não, isso passa por uma pesquisa de entender os aspectos históricos da enfermagem, e aí cada vez que eu vou lendo e vou entendendo, eu vou replicando esse pensamento no nosso texto e referenciando, tá? A referência, eu não vou cobrar isso nesse primeiro momento, mas a gente pode fazer 2 tipos de referências. A gente pode fazer referência no modelo ABNT, tá? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou a gente pode fazer no modelo de Vancouver, tá? Que é um modelo metodológico de referência que vai pontuando, eu vou colocando, numerando, tá? Partes do texto, e aí depois eu associo com uma referência que vai lá embaixo. Então, basicamente, o que eu espero de vocês nesse primeiro momento não é um grau de rigor no modelo da ABNT ou de Vancouver, mas sim que vocês tenham condição de replicar esse pensamento. Vejam bem, replicar o pensamento e não reproduzir o que está escrito. Tá bom? Como eu falei para vocês, eu tenho aqui algumas formas de identificar plágio de texto. Então, a ideia é que vocês vejam, analisem, tá? Interpretem o texto que vocês vão visualizar e depois façam essa reprodução com a palavra de vocês, sempre se referenciando, para que eu tenha uma robustez, né? Para que eu tenha um embasamento daquilo que eu falo. Tem uma premissa, né, que sempre diz que o acadêmico ele não acha nada. Então, se vocês falam assim, eu acho que isso, eu acho que aquilo, esquece isso da vida de vocês. A partir de hoje, vocês pensam que, tá? Então, eu penso que isso é dessa forma, por isso e por aquilo. Eu penso nesse aspecto por esse motivo, por aquele motivo, tá? Então, esse vai ser a base da construção da introdução de vocês. Pode falar. Quem queria falar? Não, sem dúvidas até agora? Então vamos lá, vamos continuar para poder vocês terem um bom entendimento aqui do trabalho. Qualquer momento vocês podem sinalizar, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida na forma de fazer ou o que eu estou tentando explicar para vocês, tá? Então, esse primeiro aspecto aqui das considerações iniciais, vocês vão muito nesse tom que eu estou apresentando para vocês, tá? Metodologia. O que é metodologia? São os métodos que vocês realizaram para fazer aquela pesquisa. Obviamente, essa aqui não é uma pesquisa científica nos formatos
que são publicados nas revistas. Então, é só para introduzir a vocês o conceito de metodologia. Então, o que está presente na metodologia? Bom, na metodologia, ele é um capítulo muito objetivo, que diz para o leitor como foi realizada aquela pesquisa, tá? Como foi, primeiro, como começou, né, com um objetivo ou com uma pergunta norteadora, falando, esse estudo aqui é uma revisão, foi feito através de uma pesquisa nas bases de dados tais, tais e tais, para que vocês, de fato, consigam chegar aí no objetivo, né? E aí, no caso nosso aqui, eu mostrei na aula passada um pouquinho do Google Acadêmico, que vai ser a base de pesquisa de vocês. Por quê? É uma base aí que a gente chama de literatura cinzenta, mas que tem uma facilidade maior para que vocês busquem. Vocês já buscam normalmente no Google. Então, o que vocês vão fazer diferente é botar no Google Acadêmico, correlacionar o tema de vocês e buscar artigos, teses, dissertações que ajudem vocês a construir o pensamento de vocês. E é isso que vocês vão escrever. Então, o trabalho foi realizado no período de tal a tal, através de uma pesquisa na plataforma do Google Escolar. Foram selecionados artigos que tivessem no corte temporal de 5 anos, que tivessem essas e essas características, que atendessem a tal palavra que foi colocada no campo de busca, a partir daí que pudessem fundamentar o pensamento. O objetivo é descrever a importância dos aspectos históricos na enfermagem moderna, então descrever como a enfermagem moderna se insere na sociedade, ou então os aspectos sociais impactados pela enfermagem moderna. Então, esse vai ser o objetivo de vocês. Exatamente, pessoal, para que vocês iniciem, tá? Um pensamento aí mais científico, mais acadêmico de como realizar, tá? E, ao mesmo tempo, depois, a ideia é que a gente troque um pouquinho essas informações, desses aspectos que estão dentro do nosso escopo da disciplina, tá? Então, a metodologia há um detalhamento, tá, de como foi feita essa pesquisa, de como foi feito esse trabalho, para que a gente consiga reproduzir. Então, a ideia principal é, quando eu olho a metodologia de algo, se eu realizar exatamente como está descrito, eu consigo chegar no mesmo resultado, nos mesmos artigos, na mesma busca. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, aí, esse é o capítulo da metodologia, é um meio de vocês. O desenvolvimento e conclusão, tá? Basicamente, ele tem que compor aí uma da maior parte do texto de vocês. Aqui, ó, na introdução, uma parte intermediária, tá? Metodologia, talvez aí meia página, seja o suficiente, no máximo uma. E o desenvolvimento, a discussão e depois a conclusão, ela vai corresponder ao maior tempo. Por quê? Eu quero saber a percepção de vocês. Aí sim, tá? O que vocês pensam sobre o tema, como é que qual a importância dele de fato na percepção de vocês, sempre embasado naquilo que vocês puderam absorver de uma leitura científica, do que vocês puderam avaliar. Beleza? Eventualmente, eu posso ajudar vocês, tá, com um artigo para direcionar, se vocês identificarem que a busca está um pouco difícil. Eu posso sinalizar para vocês uma forma de vocês buscarem que facilite isso, ok? E aí, desenvolvimento, depois, o que eu posso concluir? Qual é a conclusão que vocês chegam? Então, um aspecto importante da conclusão é o seguinte: a gente nunca conclui nada de fato. Então, não existe essa frase, então, conclui-se que. Não conclui-se nada. Tem pessoas estudando uma vida inteira sobre os aspectos históricos da enfermagem, sobre os aspectos sociais, interprofissionais, políticos, e elas não são capazes de um trabalho de resumo em concluir nada. Então, a gente pode dizer que infere-se, é possível perceber, tá?
Então, isso tem muito a ver com redação, com desenvolvimento de texto. Então, a ideia é de que vocês construam um pensamento crítico sobre esses aspectos da enfermagem. Esse trabalho vai ajudar a gente a compreender os aspectos históricos, sociais, interprofissionais e políticos da enfermagem. E fazendo essa visita, né, esse compilado de temas, a gente vai conseguir entender melhor como a enfermagem se insere. Além da gente ter um reforço, né, das aulas que vão seguir em sequência. Tá bom? Muito, então, da percepção de vocês no desenvolvimento e, posteriormente, a conclusão. E referências. Nesse aspecto, no tópico de referências, pessoal, a gente vai informar de onde a gente tirou. Então, qual foi o artigo, tá? Qual é o ano. Normalmente, os artigos científicos, eles têm neles como esse artigo deve ser citado. Vocês podem copiar aquilo e enumerar aqui nas referências de vocês. Tá bom? Colocar uma pessoa só para fazer isso é pouco trabalho, tá? Então, na divisão de vocês, isso aí pode ser uma função do grupo, na hora de pesquisar, cada um que achar um artigo ou acharam um assunto ali, uma revista, uma dissertação, pode copiar como deve ser referenciado e já ir enumerando os artigos de vocês. Preferencialmente na ordem, tá? Eles vão aparecendo na ordem que vão aparecendo no texto. Então, os artigos, as referências primeiras são as que referenciam a introdução, depois a metodologia e depois ao desenvolvimento e, por último, a conclusão. Tá certo? Basicamente, são as estruturas de trabalho. Pode falar. Vitor, é Márcia que está falando. Boa noite. Boa noite. No caso, então, das referências, você diz que cada etapa dessa aí foi buscado uma referência e essas referências vêm todas no final do trabalho. De todas as etapas do trabalho, não é isso? Exatamente. Começando do início para o fim, as referências, da mesma forma. Então, quando o grupo se divide e cada um faz uma parte, as referências bibliográficas elas têm que ser buscadas e colocadas todas ali de cada etapa do trabalho, correto? Exatamente. Então, assim, é um trabalho de quem foi buscar aquela informação tem um trabalho de guardar onde foi acessada aquela informação. Tá? Mesmo que essa informação ela pode estar em sites de governamentais, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, a Anvisa, pode estar em sites internacionais, tá? Organizações internacionais importantes, como Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana Saúde. Eu posso estar com revistas de importância muito grande. Obviamente, isso aí é um grau até além daquilo que vocês estão iniciando. Então, o objetivo aqui não é esfolar vocês, é só a gente entender como é que funciona uma estrutura acadêmica, a gente desenvolver o tema que está proposto e a gente entender como é que funciona um trabalho acadêmico. Então, assim, por isso eu estou indo bem devagarzinho com vocês. Mas, obviamente, a busca de vocês é ampla, onde vocês acharem informações que têm um teor científico e que caibam no trabalho, vocês podem utilizar, guarda a referência e depois coloca no trabalho no aspecto de referências. Ok. Tá? E aí, como eu sei que às vezes tem aí uns probleminhas de divisão de trabalho, né, para ninguém ficar sem fazer nada, então, na divisão de vocês, cada um que for buscar informação pode já trazer a referência daquilo. Lembram dessa frase, pessoal? Vocês não acham mais nada. Vocês pensam que... Por que vocês não acham mais? Porque nada mais sai da cabeça de vocês, nada vai brotar da cabeça de vocês simplesmente. Vocês vão ler alguma coisa, vocês vão entender, vocês vão desenvolver um raciocínio crítico sobre aquilo, então vocês pensam que a partir dessa análise que vocês fizeram. Beleza? Fica muito mais bonito também, né? Falar que eu penso que, tal, que eu acho. Acho, não tem muito embasamento. Vai botar onde isso aí, gente? Beleza? Professor, Não tá não, né? Tá todo mundo meio confuso. professor, me tira uma dúvida. Tiro. Se a gente achar alguma coisa interessante no Google, a gente pode botar e referenciar no final? Ou só pode ver aquilo e botar o que a gente entendeu?
Então, o Google pode ser utilizado? Pode. Qual é o Google? O Google acadêmico, tá? Sim, ele mesmo, ele mesmo. Então, mas a referência não vai ser o Google acadêmico. A referência vai ser o que você achou. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou replicar minha tela mais uma vez para que vocês possam visualizar. Vou abrir aqui uma aba. Eu até entendi, é porque é a questão do plágio, entendeu? Mas se a gente vê lá coisa, um parágrafo interessante que a gente gostou, a gente pode botar aí esse parágrafo e no final abrir botar entre parênteses que foi do site tal, botar a fonte lá, entendeu? Não, não pode. Porque isso é plágio. Tá? O que você pode fazer? Ah, tá. O que você pode fazer? Você pode... Achei uma coisa interessante, um artigo interessante. Tá? Então, eu vou pegar esse artigo, eu vou ler. Gostei de um parágrafo, está muito bom. Então, você vai pensar sobre aquele parágrafo. E você vai reescrevê-lo usando as suas palavras. Tá? E aí você vai referenciar que foi daquele texto ali que você tirou. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui aqui o Google Acadêmico. Tá aqui o Google Acadêmico. Então, eu vou lá e coloco assim, ó, Sociologia da Enfermagem. Tá? Sociologia da Enfermagem, porque eu quero falar sobre os aspectos sociais. Aí, ó, eu achei aqui, ó, primeiro, tá? É um PDF, a Sociologia da Enfermagem, é um território com estado e contestado. Ele está aqui, ó, F.A. Mendes, provavelmente o nome do autor, tá? Fala sobre sociologia online e a revista é essa aps.pt. Então, é um trabalho de Portugal. Então, eu venho aqui e clico, tá? Aí, ó, esse trabalho ele vai abrir para mim, tá vendo? A revista é uma revista, ó, da Associação Portuguesa de Sociologia, e aí o tema é a Sociologia da Saúde na Enfermagem, um território conquistado e contestado. Então, o nome da autora é Felizmina Mendes, ok? Então, aqui está a titulação dela, o nome dela, tá? As palavras-chave estão aqui, ó. Então, se eu botar no Google ensino da enfermagem, sociologia da saúde, esse artigo vai ser listado. Aí, ó, vamos lá para baixo, tá? Vou aqui para baixo. Lá para baixo, lá do final. Nas conclusões dela. Notas finais, aqui, ó. Para terminar, diria que a liberdade curricular de que a sociologia da saúde goza não significa na prática uma real preocupação com as suas contribuições, mas antes uma demonstração de abertura por parte da nova enfermagem, tá? Ou seja, o que ela falou aqui, tá? Ela está dizendo que existe uma liberdade, tá, curricular, mas que isso de fato não é uma preocupação com a contribuição que a enfermagem tem, mas sim uma demonstração dessa nova enfermagem. Então, eu posso olhar esse parágrafo, entender isso de uma outra forma e reescrever. Eu vou dizer lá, a enfermagem ela tem uma liberdade na sociedade que representa uma preocupação com a contribuição, tá? Que é demonstrada através de uma nova enfermagem. Então, eu escrevi isso. Por que eu penso assim? Porque eu fundamentei o meu pensamento nesse parágrafo desse artigo. Aí eu vou lá e vou referenciar, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, o título, o nome, na verdade, como a gente viu aqui, tá? Não se preocupe muito no formato, não estou cobrando isso. Não vou colocar lá, que foi F.A. Mendes, na revista Sociologia Online, com o título Sociologia da Saúde e da Enfermagem. Foi colocado... achei isso aqui, ó, nesse browser, vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, acessei às 18h38 do dia 22/7. Deu para entender? Deu? Deu, mais ou menos, porque tem que botar a hora, tudo, é isso?
Não, só estou dizendo para vocês aqui como é que isso é feito, tá? Mas o que eu quero que vocês... Mas eu entendi. Entendi. Eu não. Não entendeu, Sabrina? Não, queria te explicar de novo, por favor. Ah, ótimo. Então, vamos lá. A parte aqui do Google você entendeu? Só para eu saber de onde eu começo. Você entendeu, Sabrina, a parte do Google? Sim. É mais naquela parte da referência ali. O que tem que botar? Tá, então vamos lá. Botei aqui, então, enfermagem multiprofissional. Enfermagem multiprofissional. Então, aqui, ó. Desculpa, não é isso não. Tá aqui na enfermagem. Tá? Pronto. Então, aqui, ó. Aí tem aqui, ó, tá vendo? Eu achei vários artigos, vários conteúdos, tá? E aí, ó, eu vou aqui procurar na pesquisa de vocês aquilo que tem mais a ver, tá? E vou selecionar. Aí selecionei isso aqui, ó. História da enfermagem, papapá. Aí eu venho aqui, ó, e achei que vou ler o artigo, tá? Vocês podem fazer uma leitura seletiva, tá? Lê o resumo, o que está dizendo esse texto aqui. Ah, me interessa? Continuo lendo. Não me interessa? Busca outra coisa. E aí eu vou ver aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui embaixo, ó, a interdisciplinariedade e a história da enfermagem. Então, ele está dizendo assim, ó, que inúmeros são os estudiosos que têm discutido a interdisciplinariedade. Entretanto, apesar dos estudos realizados, não foi possível formalizar um conceito capaz de unir epistemólogos, tá? Filósofos e educadores em torno de um consenso. Ele está dizendo, então, que muitas pessoas discutem a interdisciplinariedade, mas não há um consenso. Então, eu posso lá escrever. Aí eu falei, isso aqui cabe no meu texto lá. Tá? Porque eu quero referenciar. Então, sabe-se que diversos estudiosos buscam uma definição da interdisciplinariedade. Entretanto, atualmente, não há um consenso entre os estudiosos. Eu estou dizendo a mesma coisa que está nesse parágrafo, tá? Mas eu escrevi o que eu penso sobre isso aqui, beleza? E aí, na hora que eu for dizer lá na referência, tá? Eu vou colocar que foi desse artigo aqui que eu me inspirei para falar isso, tá? Aí, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, ó. Eu venho e coloco o nome das pessoas, tá? Eu coloco o título e eu posso colocar aqui o link. Se eu dar um Ctrl+C e um Ctrl+V para vocês clicando vão saber. Para que eu faço isso? Para que quando eu disponibilizar a minha pesquisa, alguém que clica ali saiba que aquele artigo existe, que não foi uma invenção na minha cabeça. Tá? Mas existe um método para fazer isso, que eu não estou cobrando de vocês. Eu só quero que vocês me digam de onde vocês estão tirando isso. Tá bom? Ok, entendi, professor. Deu para entender mesmo? Senão a gente explica de uma outra forma. Sim, entendi. Tá? Um outro exemplo aqui, por exemplo. Por exemplo, OMS. Aqui, ó. Site da Organização Mundial. Então, eu venho aqui, ó, publicações da OMS. Então, eu venho... acho alguma coisa aqui, um manual. Ou não, eu boto uma... Aqui, ó. Então, digamos isso aqui se fosse um texto para referenciar, tá? Então, tá dizendo aqui o que é a OMS. Aí eu colocaria lá, sabe-se que a OMS, instituição reconhecida por
tais objetivos. De onde que eu tirei isso? Então a minha fonte é a Organização Mundial da Saúde. O link está aqui para você acessar da página que você viu isso. E aí eu vou saber de onde você tirou, entendeu? Então pode ser site, pode ser o Google Acadêmico. Eu estou orientando aqui que vocês façam, tá? No modelo do Google Acadêmico, para que isso seja uma coisa mais fácil para vocês. Tá? Vocês vão dizer aqui, eu quero só, então, desde 2016. Então, só quero artigos dos últimos 4 anos, dos últimos 5 anos, 4 anos. Vocês vão escolher. Então, aqui ele só vai me dizer de 2016 para cá. Então, 2016, 17, 18, 19 e 20. Então, 5 anos de busca. Tá? Aí eu venho aqui e procuro. Então, vejam que tem bastante coisa nos 3 aspectos, tanto históricos, sociais e interprofissionais. Só aqui eu já coloquei para vocês esses 3. Tá? Então, vem aqui, e vamos botar o último tema, enfermagem e política. Tá? Então, a gente tem a política nacional, a política na política nacional, a capacitação dos profissionais de enfermagem. Então, aqui, a enfermagem brasileira, reflexão sobre a sua atuação política. Esse aqui é ótimo, que fala, tem tudo a ver com o nosso tema. Então, venho aqui, abro ele, tá? E aí vai estar aqui uma revista online. Então, aqui tem um resumo, eu vou ler, vou ver se interessa para mim, tá? E aí eu vou ler, me interessa, então continua a leitura, tá? Li tudo. Isso aqui fundamentou, isso aqui foi legal para mim, vou tirar alguma coisa disso aqui, Os enfermeiros e os demais profissionais estão desarticulados no processo político, tanto para desenvolver quanto para a luta pelas melhores condições de trabalho. Isso é determinado pela configuração e formação profissional da história, e que, a partir da ideologia da subordinação, tem dificuldade em afirmar-se como uma profissão que é liberta, que tem conhecimento científico próprio, que tem objeto de trabalho ainda que em processo de definição. Tá? Então, está dizendo que, de fato, a enfermagem é desarticulada nessa perspectiva política. Então, você vai ler, vai entender isso aqui e vai dizer, olha, sabe-se que a enfermagem, por um contexto histórico, nesse momento apresenta-se desarticulada. Poxa, como que eu, Vitor Hugo, sozinho aqui, enfermeiro, abandonado, posso afirmar que a enfermagem é desarticulada? Não é um pouco de pretensão minha dizer isso? Tá? Não é opinião. Tá? Eu estou fazendo um texto referenciado. Então, eu vou aqui. Eu penso assim porque, segundo o artigo tal, tá? Porque aqui tem uma ciência, teve uma metodologia, eu entendo dessa forma. Tá? Então, eu vou fazendo essa avaliação. E aí, na hora de referenciar, eu vou colocar aqui, segundo quem? Segundo, tá? Araújo, Cristiane Nunes Vitor, tá? O nome científico, ele sempre bota o último nome, tá? E depois as demais siglas. Então, ficaria Araújo, CNV e Lessa, ABSL, tá? Então, segundo Lessa e Araújo, no texto A Enfermagem Brasileira e Reflexão sobre a Atuação Política, tá? Eu vou colocar lá como essa referência. Deu para entender agora? Legal? Então, já mostrei aqui bastante conteúdo para os 4 aspectos do trabalho de vocês, que vocês vão buscar basicamente ali no Google Escolar. Tá bom? Vitor. Oi. A gente pode usar alguma imagem ou só texto? Nesse momento, tá? Vamos utilizar somente texto, tá? Tá. E deixa eu te falar só mais uma coisa. A Luana Lopes, ela pediu para comunicar que ela não está na aula porque ela está sem internet. Não tem problema não. Então, sempre que vocês estiverem sem internet, caírem, tiverem qualquer problema com o acesso de vocês, a aula vai sempre apostada, tá, lá no AVA. E eu tenho acesso de quem acessou a aula e viu a aula inteira, quem acessou a aula e correu para o final, quem viu parte da aula, viu 2 minutos, pulou para os 2 minutos para frente. Então, isso tudo a gente tem acesso. Tá? Então, quem não pôde ver na hora, mas depois acessa a aula e vê ela inteira, recebe a presença, tá bom? Então, não tem problema não. Mas, Vitor, muitas das vezes a gente assiste a aula aqui, né? E
no meu caso, eu pego e vou copiar algumas coisas que eu acho pertinente, né? E aí eu não assisto a aula toda de novo, eu vou salpicando. Isso não quer dizer que eu não esteja assistindo, Não, que eu não, não olha tenha só. assistido. Isso aí não é para quem está na aula do Zoom, tá? Para quem está na aula do Zoom, recebe a presença na lista aqui que eu coloco vocês. Então, na lista de presença, eu vejo aqui a lista, vejo o chat, tá? Aí eu vou ver quem está ausente. Quem está ausente, eu vou no AVA e vejo se viu o conteúdo todo. Se viu o conteúdo todo, recebe a presença. Se não viu o conteúdo todo, recebe, então, a falta, tá? Ah, ok. Então, na verdade, vocês têm duas oportunidades de ver a aula. Mesmo não assistindo aqui, depois acessar e ver a aula inteira. É óbvio que não tem essa interação e não tem a possibilidade de fazer perguntas e tirar as dúvidas, mas já é uma oportunidade de ver o conteúdo que foi passado. Professor, mas aqui vocês veem a gente, quem está online assistindo a aula, não vê o tempo todo? Se a pessoa está ou não está? Sim, Ah, entendi. a gente fica aqui monitorando, mas até por uma questão de conexão, a gente sabe que tem problema. Eu mesmo já tive problema de conexão que caí, enfim. Então, por isso que tem essas outras possibilidades para que todos possam estar junto com o conteúdo, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Desculpa, Vitor, não em relação à coisa, porque assim, quando você passou o trabalho, o tema, né, esse é um que a gente teve que se desfazer dos grupos e fazer um grupo maior, né, que você tinha pedido. Só que assim, para não ficar perturbando ninguém, eu vou perturbar você, que é um só. Diz para mim qual é o tema do trabalho, de novo, para eu poder agora anotar aqui no... Grupo 1, aspectos históricos da enfermagem, tá? O meu é o 3. 3. Então, o seu tema é interdisciplinariedade da enfermagem. A gente acabou de Como falar é quem? interdisciplinariedade da enfermagem, tá? E aí, Disciplinaridade da enfermagem. isso, aí vocês vão contextualizar o que é interdisciplinariedade, o que é multidisciplinariedade. Esse é do grupo 3, né? Esse é o grupo 3. Agora você começou a falar, então aí se você podia repetir, que tem muita gente com essa mesma dúvida. O grupo 1 seria o quê? Aspectos históricos da enfermagem. Grupo 2, aspectos históricos, peraí. Históricos da enfermagem. Esse é o grupo 1, né? Isso. No 2... aspectos sociais, tá? Sociológicos. Esse é o grupo 1, esse agora, aspectos sociais da enfermagem. Aspectos sociais e sociológicos. Sociais / sociológicos, porque eu quero que vocês falem... / sociológico. Isso. Porque eu vou tentar dar uma introduzida nesse aspecto especificamente, porque histórico a gente já falou e vocês estão com a disciplina da história. Também vocês estão tendo sociologia, então vocês podem até fazer o link daquilo que vocês estão vendo em sociologia com esse trabalho, tá? Então você deu 1, 2, 3. São quantos grupos no total? 4. O último são os aspectos políticos. Aspectos políticos. Esse é para que dia? Todos eles são, assim, vocês podem entregar até dia 14, mas se deixar para entregar no último dia, lembra que vai ter mais trabalho até a data da P1. Então, vocês vão ter mais... Isso é para entrega lá no AVA, né? Entrega pelo AVA. Inclusive, já está lá disponível os grupos, o trabalho, está tudo lá pelo AVA. Ok, obrigada, Bruno. Vitor, desculpa. Mais alguma pergunta? Alguém? Aproveita. Só confirma de novo para mim, então, o tema do grupo 1, aspectos históricos da enfermagem. Isso. Tá? Ótimo. Sempre contextualizando com a enfermagem moderna, sempre contextualizando com todos os grupos, tá? Vamos contextualizar com a enfermagem atual. Você quer em forma de seminário, não é isso? É no formato lá que eu coloquei.
Tá? Porque seminário ele pode ser de várias formas. Então, seminário é uma forma de Tá, falar. mas qual foi o que você colocou? Eu coloquei lá para vocês, foi o arquivo do Word para guiar. Ah, o artigo, você do arquivo do Word. É para muita gente. Tem que entrar na fila, é muito trabalho. Vocês vão ter que dar conta, com vocês. Ah, meu pai, Vitor, que coisa mais incentivadora. Vitor, Oi. esse portfólio ele não terá apresentação, é só para postar no AVA, é isso? Não, olha só, esse não é portfólio. Portfólio, tá? É um conjunto de trabalhos que a gente vai apresentar, tá? Esse é um dos trabalhos, uma das situações que a gente vai incorporar no nosso portfólio, tá? Então, esse primeiro a gente pode chamar de seminário, é isso? Pode chamar de trabalho, pode chamar de seminário, pode chamar de o que vocês quiserem. Aí eu só queria saber, se esse primeiro, então, a gente não vai ser apresentação, vai ser postado, é isso? Isso, ele vai ser simplesmente postado. Vamos postar e vou corrigir. E vamos ter outros trabalhos que serão apresentados, tá? Legal. Professor, Sim. Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. São vários componentes no grupo. Aí é o quê? Uma pessoa só posta ou todos têm que postar? Olha, eu não sei. É uma dúvida que eu vou tirar, tá? Pelo AVA. Porque quando eu posto o grupo no AVA, eu posto o trabalho no AVA, e eu coloquei a divisão de grupos para esse trabalho que vocês me sinalizaram. Então, eu imagino, tá, que uma vez que alguém do grupo postar, vai estar vinculado aos demais colegas do grupo, tá? Entendi. Então, Aí depois você só confirma isso pra gente, por favor. Tá ótimo. a Obrigada. professora de psicologia fez assim também. Ela passou um para a gente entregar na próxima segunda, e aí ela pediu que apenas um integrante do grupo postasse o trabalho, porque como já vai estar o nome dos outros integrantes, ela já vai lançar a nota por ali, pelo nome de todos os outros do grupo. Aí só uma pessoa vai postar. Tá, é porque eu não tenho essa confirmação do AVA, mas pode ser também desse mesmo estilo. Mas eu imagino que sim, uma vez que porque vocês no AVA, eu fiz associação no sistema do grupo 1 de todas as pessoas, então o nome de vocês está associado a um grupo, tá? Vocês já chegaram a ver, entrar no AVA depois dessa atualização da associação? Como? Alguém entrou no AVA hoje e viu o trabalho lá? Eu vi. Mas não é na trilha de conhecimento, é nos trabalhos. Eu vi, sim. A gente viu, mas não tem grupo específico não, professor. Pra mim não apareceu não. Não? Não. Tá, eu vou ver como é que se faz, vou tirar a dúvida lá com o pessoal do SED, e aí na próxima aula a gente tira essa dúvida. Tá bom, obrigada. No limite, uma pessoa manda, vai ter o nome dos outros componentes, vão receber a nota normal. Tá? Aí eu vou aproveitar esses minutos finais aqui. Nossa, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, de trabalho, como é que deve ser feito? Olha lá, depois não vem no desespero aos 45 do segundo tempo. Então, ó, só para desencargo de consciência, eu vou checar aqui com vocês. Débora tá aí? Não, né? Débora? Não, tive informação de que a Débora saiu. Fabiola, informação de que foi para a turma B. Ana Caroline. Também não está presente, também a informação é de que nunca apareceu. Isabela. É aquela velha história, professor. Até o Rafael falou comigo que o senhor passou para ele, né? As questões que eu lhe passei, das pessoas que o senhor me perguntou. A Isabela simplesmente saiu do grupo e não falou nada, entendeu? Não deu satisfação nenhuma. O que eu tinha entendido foi que ela tinha apenas mudado de turma, mas o Rafael falou lá no grupo das representantes e ela não está em nenhuma turma, nem A, nem D, nem diurna, então eu acho que ela saiu do curso. Deve ter trancado para o primeiro semestre de 2021. Tá, sempre que tiver uma situação dessa, você pode passar direto para ele, que como é coordenação, ele já tem uma
um acesso direto ao pessoal da secretaria. E aí, por aqui, o máximo que eu posso fazer é lançando as faltas quando não aparecer. Mas, até pela associação dos grupos no AVA também, só estou conferindo para que essas pessoas, não tem alguém justamente aí que ficou de fora. Caroline, no caso, também não está mais presente, né, Caroline? A Caroline vai começar no início de 2021. Eu entrei no AVA aqui agora, tá lá sim, professor. O grupo lá, tá lá, cada um com o seu grupo. Eu entrei então aqui no meu AVA. Aí você tem que acessar trabalho, lá tá escrito grupo. Aí você clica em cima de grupo. Aí tá lá, grupo 1, grupo 2, para quem é do grupo 2, 3, 4, entendeu? Perfeito. Entra, clica em trabalho, aí como se você fosse anexar o trabalho. Lá tem todas as informações. Qual é o ponto, abaixo de quantos pontos que vai valer esse trabalho, tá escrito assim, grupo. Aí tá escrito assim, no meu tá escrito assim, grupo 1. Aí você vê se o seu não tá. Não, informação do trabalho... Depois vocês vão vendo com calma, pessoal. Não aparece, no meu não aparece. O meu também tá não, tá só data limite, arquivo de trabalho. Depois dá uma olhadinha e dá uma atualizada no AVA, tenta acessar pelo computador, se tiver pelo mas eu tô no computador mesmo. Não aparece não, pra mim não. Eu vou ver se tem algum tutorial que possa orientar vocês até com o pessoal do SED também. O meu tá aparecendo aqui em cima de data limite para entrega, entre valor e data limite para entrega. Aí tá escrito assim, grupo 1. Aí eu cliquei em cima, aparece todo o meu grupo. Tá ótimo. Então depois, Rayane, você por gentileza coloca um print para o pessoal do grupo ver ou como é que você fez o acesso. Tá ok. Tá? Élida. Olha, a Élida sempre entra em contato com a gente através dos grupos, professor Vitor, dizendo que está com o celular Xing Ling, que está muito ruim para ela poder fazer qualquer coisa pelo celular e o computador está com problema. Não, então tá bom. Só que ela entrou aqui... Ela está online, professor. O que acontece com a Élida? A Élida ela estava assistindo aula na turma B. Ela descobriu só que ela era da turma A na semana passada, se eu não me engano. Entendeu? Então, a partir da semana passada, ela tem assistido a aula, só que ela não consegue responder por áudio que ela está online. Aí eu não sei também se ela sabe botar o nome no chat. Não, ela colocou aqui presente. Então, então tá. é só porque não consta na turma A o registro dela no AVA. Então, para que ela procure a secretaria acadêmica e faça essa mudança de registro, porque senão não consigo incluí-la nos grupos. Tá? Hoje ela entrou em contato com a gente, comigo no privado e algumas vezes no grupo, que ela faz parte do meu grupo de trabalhos, e ela está meio que perdida mesmo, completamente perdida, e disse que está com esse probleminha no celular, que está muito ruim, o celular dela, que ela não sei o que aconteceu com o outro, que ela está com Xing Ling, segundo ela falou, então ela está tendo essa dificuldade toda. Tá? Por isso que às vezes ela nem responde. Tá ótimo. Então, pessoal, basicamente, hoje foi basicamente para direcionar vocês para o trabalho. Tá? Espero que uma boa parte das dúvidas tenha sido sanada. A gente ainda teremos mais encontros à frente, mas, como eu falei, não deixem para o último encontro para que vocês venham tirar as dúvidas do trabalho. Então, já abram, já vão fazendo uns pouquinhos de início, pesquisas, porque teremos outros. Raquel, quer falar? Só para avisar que eu estou presente, professor. Tá ótimo. Então, é só deixar registrado aqui no chat. Já estou guardando aqui. Então, tá ótimo, gente. Então, obrigado, tá? Boa noite. Espero que tenha alcançado o objetivo de tirar todas as dúvidas. E aí, fico à disposição de vocês. Tá bom? Então, tchau. Tá, boa noite. Boa noite. Boa noite.